Olá, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos finalizar a parte referente à introdução do nosso curso sobre noções básicas de tarô. E a gente vai começar com uma pergunta que é muito comum quando o assunto é tarô. Afinal de contas, para o tarô, o que significa espiritual? O que significa sagrado? Tem a ver com religião? Aqui a gente separou os símbolos das quatro principais religiões do mundo. E nós temos aqui na esquerda o judaísmo, depois da esquerda para a direita, o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Afinal de contas, para o tarô, espiritualidade e sagrado tem a ver com religião? O que é espiritual e o que é sagrado? Esses termos nos remetem à ancestralidade. Quando a gente fala de tarô, a gente fala de arquétipo. Né? Lá no início da nossa abordagem, a gente trouxe uma expressão, uma abordagem arquetípica psicológica, que é o que o tarô nos remete. E agora que a gente já compreende bem o conceito de arquétipo, a gente vai perceber que o movimento que o tarô nos propicia é um movimento em direção ao nosso interior, cada vez mais, né, no inconsciente. E aí a gente vai, com isso, ampliando a nossa consciência e aumentando essa consciência e diminuindo o inconsciente até que a gente consiga alcançar o que o Jung chamou de processo de individuação. Né? A gente nasce no todo, faz um movimento, estabelece lá o eixo ego-self e depois a gente volta para o todo, né? Utilizando-se desse processo do autoconhecimento, da individuação, no qual o tarô é uma ferramenta excepcional para que a gente faça esse tipo de movimento. Então, quando a gente fala em sagrado, em espiritual, no tarô, a gente está se referindo não ao alto, mas ao interno, ao interior. E quanto mais profundo a gente chega, mais a gente caminha nessa questão da ancestralidade. Né? Porque os arquétipos que representam, né, o nosso instinto psíquico é uma herança dos nossos ancestrais mais distantes. Né? Então, essa questão de espiritualidade, de sagrado, nos remete à nossa ancestralidade. E quando a gente fala em ancestralidade, a gente fala na dimensão mais profunda e ontológica da humanidade. Ontológico significa inerente ao próprio ser. Então, a gente precisa, né, o nosso destino para que a gente faça uma jornada produtiva é tornar a consciência o próprio self, né, que é a nossa dimensão mais profunda e ontológica do próprio ser. Então, sempre que a gente falar de espiritual e de sagrado no tarô, a gente está se referindo à nossa ancestralidade. E quanto mais fundo a gente for, quanto mais longe a gente for,
mais a gente vai estar se conectando com essa ancestralidade. E isso se dá a nível das nossas profundezas psíquicas, a nível de nosso inconsciente, né, pessoal, e indo de encontro ao inconsciente coletivo, para que essa herança ela seja o máximo possível abstraída por nós. Então esse conceito é muito importante no tarot. O conceito de que o movimento em relação ao conceito de espiritual e sagrado não é para fora ou para o alto, como a gente está acostumado a pensar e a ouvir, né, em função das religiões que fazem esse movimento, né? Buscam um Deus externo. E aqui o nosso Deus, que é arquetípico, ele está presente nas nossas mais profundas dimensões, herança de nossa ancestralidade. E aí a gente vai indo em direção ao profundo e até chegar o mais longe que puder. Eu trouxe novamente essa transparência, mostrando que quando a gente fala de arquétipo, quando a gente fala de ancestralidade, a gente pode estar falando de uma geração atrás, dos nossos avós, por exemplo, óbvio, nossos bisavós, mas a gente também está falando de um nível muito mais profundo em relação a essa ancestralidade, da qual todos nós surgimos, né? Biologicamente falando, nós saímos de um filo comum. Então, para o tarô, espiritual e sagrado, nada, absolutamente nada, tem a ver com religião. Ok? E eu trago aqui dois termos, né, derivados do latim, que é o religere e o religare, que falam de coisas opostas, né? Enquanto que para as religiões, o religare, que aqui está com essa seta para cima, fala de um movimento para fora, a busca de um Deus externo, de ligação entre a terra e o céu, né? A gente vai se pautar no termo relegere, que significa o movimento inverso, né? Que essa setinha aqui para baixo está representando, que é justamente a busca do sagrado, do espiritual, nas nossas mais íntimas profundezas. Relegere e religare. Religare, movimento para fora, e o relegere, o movimento para dentro, que é o que a gente está disposto a fazer, utilizando-se do tarô como ferramenta de transformação pessoal, como ferramenta de autoconhecimento e como ferramenta do processo de individuação. Então, o que é proteção espiritual para o tarô? A gente fala muito, né? Em determinadas situações do jogo, em determinados arcanos, né? O próprio Papa, por exemplo, né? A estrela, a temperança, né? Falam muito dessa questão de proteção espiritual. Então, o que seria isso para o tarô? Então, seria algo que advém de uma busca constante em direção
aos arquétipos. E essa busca, né, ela vai fazer com que a gente estabeleça uma forte ligação emocional com a ancestralidade. Porque o grande lance é a gente facilitar a conexão com esses arquétipos, né? Quando a gente lida com o autoconhecimento, na realidade o que a gente quer é abrir portas para que esses arquétipos, por meio dos símbolos, acessem o nosso psiquismo e nos facilite esse processo de individuação, de autoconhecimento. E algumas coisas, né, de uma forma mais superficial, estão interligadas com essa questão da proteção espiritual, da espiritualidade e tal, no tarô. Então, atividades profundas voltadas para o autoconhecimento, a questão de estimular a intuição, força interior, mergulho interior, dons, porque no inconsciente existem muitos dons latentes, adormecidos, né? Ou que a gente tem uma leve percepção que eles existem e a gente joga para debaixo do tapete, ou então a gente nem percebe que eles existem, né? A questão da sabedoria, porque a sabedoria ela advém do submundo, do inconsciente, né? Quando a gente falar em sacerdotisa, por exemplo, né? Quando a gente falar no eremita, então são arquétipos que falam disso, né? Dessa busca, cada um à sua maneira, né? Dos dons, do conhecimento, da sabedoria que está lá no inconsciente. Né? Esperança, amor espiritual, equilíbrio, plenitude. Então, tudo isso está relacionado com essa questão da espiritualidade, do sagrado, né? E da proteção espiritual. Mas, no fundo, tudo se remete ao contato com a ancestralidade para abrir possibilidades cada vez maiores de acesso dos arquétipos no nosso psiquismo, né? Via inconsciente pessoal por meio dos símbolos. Agora, o consulente, né, que nos busca para a gente fazer lá o jogo, eles não têm essa noção em relação ao tarô. Né? Então a gente tem que ter ciência que cada um deles, em função de seu sistema de crenças e valores, vai direcionar essa questão da melhor forma que achar. Né? E isso compete ao consulente. Mas na nossa leitura, a gente vai levar em consideração esses aspectos do relegere, ao invés do religare. Isso é muito importante para que a gente faça uma boa leitura, né? E também é muito importante quando a gente utilizar o tarô para o nosso próprio autoconhecimento em relação àquela bússola de orientação para as tomadas de decisões futuras. Dicas para uma boa leitura. Procure estabelecer algum tipo de conexão com o consulente. É necessário que entre o tarólogo e o consulente haja empatia. Quando a gente vai, por exemplo, no médico e chega lá e o cara mal olha para a nossa cara, não coloca a mão na gente, né? Tá com pressa porque tem que atender 1 milhão de pessoas que nem é culpa dele, né? Enfim, a gente se sente inseguro, né? Em relação a essa relação médico-paciente. Né? Ao contrário, quando a gente vai no médico, o médico dá aquela atenção, né? Ausculta, conversa, né? Tenta
estabelecer essa conexão mais próxima entre ele e a gente, como paciente, a gente se sente mais seguro e mais confiante. Então, da mesma forma, isso deve acontecer entre o tarólogo e o consulente. É fundamental que haja esse tipo de conexão entre as duas partes. E quem é o responsável por isso, né, para dar abertura para que isso aconteça, é o tarólogo. Né? Outra dica também importante é em relação às perguntas, né? Porque a gente já viu lá no início da nossa introdução que quem comanda o jogo é o tarólogo, certo? Então, às vezes, o consulente ele faz algum tipo de pergunta que fecha muito, né, a possibilidade de uma resposta, de uma análise que seja mais ampla. Né? Então, perguntas do tipo sim ou não, por exemplo, né, a gente tenta orientar o consulente. Né? Então, como dica, né, eu sugiro aqui que as perguntas sejam sempre um aspecto mais amplo, né? Perguntas amplas, respostas amplas. Então, tipo, qual a possibilidade, qual o contexto, como está a situação, né? E nunca repetindo perguntas do tipo sim ou não. Ok? Fulano gosta de mim, né? Isso é muito raso. Então aí a gente sugere para o consulente. Não seria melhor se a gente fizesse desse jeito? E aí a gente vai conduzindo e a leitura fica muito mais produtiva, tanto para quem está lendo quanto para o consulente. Ok? E quando a gente vai analisar, né? Porque todo jogo ele pode ter a etapa das perguntas, né? Por exemplo, a mandala astrológica ela é feita num primeiro momento a leitura da mandala em si, e se for do desejo do consulente, a gente abre para um segundo momento do jogo em relação a perguntas mais específicas. Né? Então, quando a gente vai responder, a gente pode já ter um direcionamento para uma dessas quatro coisas, ou as quatro juntas. Né? Então, o jogo pode estar mostrando para a gente algum tipo de advertência, algum tipo de alerta. O jogo pode estar mostrando algum conselho que a gente possa dar para o consulente, já que dentro desse aspecto do tarô como uma bússola de orientação, né? Tanto advertência, alerta, como conselho, vai estar muito voltado para esse lado. E na questão do autoconhecimento, que fala de como que o consulente pode vivenciar o arquétipo, né, o arcano, a carta, a gente vai sempre colocar para ele o aspecto luz e sombra daquele arquétipo. Né? Se você tem uma carta numa base de um jogo, né, a gente sempre tem que colocar para o consulente, por exemplo, que ele pode vivenciar aquilo de duas formas. Né? Não é porque você tem uma carta considerada boa, por exemplo, numa mandala você tem o sol na base, caramba, né? É uma carta que legal, mas como que o consulente está vivenciando aquilo, né? Toda carta tem um aspecto luz e sombra, por exemplo, né? Então é necessário que a gente atente para esse tipo de coisa. Porque no tarô, né, a gente já conversa sobre isso, não existe determinismo, existem determinações. Né? Um outro aspecto que sempre tem relação com o tarô são os números. Né? As cartas são numeradas, por exemplo, né? No tarô de Marsella,
Só o louco não tem número. E no tarô mitológico, as cartas não são numeradas, mas na maioria dos tarôs existe essa questão da numeração. E que pode, de uma maneira ou de outra, até auxiliar numa leitura, numa análise de um jogo. E eu peguei aqui um trecho desse livro que eu indiquei lá no início, né, da nossa introdução, O Caminho do Tarô, do Jodorowsky, onde ele fala aqui o seguinte: a sequência dos números pode ser comparada a uma semente que germina para gerar uma planta, que dará por sua vez um botão e depois uma flor que se transformará em fruto, produto perfeito da árvore que o porta. Depois de amadurecer, o fruto cairá, libertando a semente, que voltará para a terra e o processo recomeçará. E ele se refere aos arcanos maiores, né? Então, por exemplo, o mago, que é o número 1, que é o início, né, da jornada, né? O 1, ele tem aí vários significados, né? Que a gente vai, quando estudar o mago, por exemplo, a gente vai falar disso, né? De uma forma geral, isso não vai ser muito aprofundado, porque o pessoal que mexe com numerologia, né, que é um terreno tão vasto quanto o do tarô, né, faz essa análise de uma forma muito mais profunda e muito mais consistente. Esse não é o nosso objetivo aqui. Mas, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção que, numa situação ou noutra, a gente pode sim se ligar a essa questão do número das cartas, mesmo sem conhecer aspectos mais profundos da numerologia. As cartas numeradas dos arcanos menores, como a gente já viu também lá na primeira parte, elas formam um ciclo de 1 a 10. Né? E aí a gente também pode fazer uma relação nessa sequência numérica, né? Com início, meio e fim de um processo. Ou seja, se num jogo começa a aparecer muito arcano menor, de 1 a 3, a gente já pode direcionar um dado que a gente tem, né, naquela leitura, que aquele consulente se encontra em algum processo que está se iniciando. O mesmo se dá de 4 a 7, né, uma coisa que está no meio, e de 8 a 10, indicando aí o final de um processo. É óbvio que isso não é o aspecto mais relevante de uma leitura, né? O aspecto mais relevante é você conhecer a fundo a simbologia, né, arquetípica de cada carta. Mas, repito, essa questão do número, em um momento ou outro, pode sim ajudar. Então, essa questão dos números, nos arcanos menores, ela tem muito mais relevância do que nos arcanos maiores. E a gente tem aqui um resumo, né, geral do que cada número de todos os naipes ele pode representar. Então, o AS, os arcanos menores, só para lembrar, tem as cartas numeradas de 1 a 10 e mais 4 cartas da corte. Né? Então, isso só vale para as cartas de 1 a 10. Então, o AS ele vai representar o potencial daquele naipe. Né? Por exemplo, num AS de copas, ele vai trazer consigo, né, o potencial da função psicológica sentimento. Assim como o as de espada do pensamento, o as de paus da intuição e o as de ouro da sensação. Né? Então a gente vai canalizar essa informação para os seus respectivos naipes.
né? O 2 vai representar uma polarização, indicando ou repulsão ou atração desses polos. Quando o naipe é espadas e paus, a gente vai ver quando chegar lá, nos arcanos menores, a gente está falando de uma repulsão. E quando a gente está falando de ouros e copas, a gente está falando de uma atração, né? Isso aqui não precisa, nesse momento agora, querer dominar ou decorar isso, porque não precisa, né? A gente está na parte introdutória do curso, eu estou apresentando para vocês que isso daí existe, tá? E depois a gente vai ver, vai esmiuçar isso tudo quando a gente estudar os arcanos menores. O 3 vai representar a primeira base para alguma coisa, os primeiros resultados, né? Significa que tem mais coisa, né, por vir, mesmo que os resultados sejam, né, bons, como esse número 3 para os arcanos menores sugere. E o 4 sugere aí uma consolidação de algo, que pode ser inclusive um conflito, vai depender do naipe. O 5 vai representar que um elemento a mais pode estar trazendo a chave para a mudança da situação. O 6 vai representar que o processo ainda depende da decisão pessoal, podendo-se ir adiante ou retroceder. O 7, que o processo já foi deflagrado. Que o 8 representa a avaliação da situação. O 9 representa posse, realização e ação. E o 10 representa o final de um processo, né? Então, se você tem, por exemplo, numa tiragem do método europeu, onde você tira um maior e depois tira um menor e coloca do lado, se você tiver a carta do mundo, que é a última carta da jornada que o louco faz, e uma carta de número 10, né, do arcano menor, isso vai o quê? Reforçar e muito que aquele processo finalizou, né? E o processo, a finalização de um processo, não significa que o resultado tenha sido bom ou que venha a ser bom, né? Significa que vai encerrar, né? Tem novela que tem final feliz e tem novela que o final não é feliz, filmes também. Então é mais ou menos dentro desse contexto, né? Alguns naipes vão ter dentro das suas histórias, né, das suas narrativas, dos seus mitos, principalmente no tarô mitológico, finais felizes e outros finais não tão felizes assim, tá bom? Então, para ilustrar, né, de uma forma mais consistente, lembrando que a gente não tem a preocupação de dominar isso agora, a gente vai ver depois que terminar os arcanos maiores, que são 22, então tem muita coisa para a gente ver antes de começar os arcanos menores. Mas a gente já começou, né, em função dos números, então a gente vai trazer aqui que o AS ele representa, né, o potencial de cada naipe, e no tarô mitológico, como a gente também já viu, cada personagem de cada arcano faz uma referência a um deus ou uma deusa da mitologia grega. Então, o mito do naipe de copas é o mito de Eros e Psique, e Afrodite, que é a deusa do amor, ela faz parte dessa narrativa, e a carta do As de Copas, representa exatamente a Afrodite, a deusa do amor. No caso do 2, né, que de uma forma geral a gente falou de polarização, eu trouxe aqui como exemplo 2 de espadas, né? É uma história, né, o mito de Orestes e a maldição da casa de Atreu, a gente vai ver isso com calma. Então, o naipe de espadas e paus, né, lembram, fazem menção a uma repulsão dentro dessa polarização.
Então, só de olhar na carta, sem conhecer a história, a gente já vê que aqui tem um conflito terrível, né? Quem está aqui no meio tá complicado para ele, né? Então, reforçando que o 2 traz essa polarização. No caso do naipe de espadas e paus, trata-se de uma repulsão. Então, aqui é a carta do 2 de espadas. No caso de 2 de copas, né, no mito de Eros e Psique, só da gente olhar para a figura, que faz parte de um momento desse mito, dessa narrativa, a gente vai ver que aqui não tem repulsão. Muito pelo contrário, tem atração. Né? É um momento da história em que Eros se aproxima de Psique. Então, isso facilita muito na leitura do jogo. Né? Trouxe aqui um exemplo do número 3, no naipe de paus. O naipe de paus fala do elemento fogo, né? Da função básica psicológica, intuição. E todo o número 3 representa a primeira base para alguma coisa, os primeiros resultados. Né? Então, o mito aqui é o mito de Jasão e o velocino de ouro. O velocino é a pele de um carneiro, velocino de ouro. Então, nesse momento aqui da história, né, desse mito de Jasão, há um primeiro resultado, que a gente vai ver quando ver com detalhes esse mito. Né? Só que vem coisa por aí, sempre, em todos os naipes, o 3 fala desses primeiros resultados, mas não como um final de ciclo, um final de processo, como fala o número 10. O 4 vai ser sempre a consolidação de alguma coisa, que pode ser inclusive um conflito, né? Dependendo do naipe. Nesse caso aqui, do naipe de ouros, o mito é o mito de Dédalo. Né? Então a gente vê aqui que alguma coisa foi resolvida aqui, que pode ser inclusive um conflito. À medida que a gente for lá para os arcanos menores, a gente vai ver isso aqui com mais detalhe. O 5 representa que um elemento a mais pode estar trazendo a chave para a solução, né, para a mudança da situação. Nesse caso aqui, o naipe de espadas é um naipe muito pesado, né, porque ele fala da função básica psicológica do pensamento. Né? Então, o pensamento por si só já nos dá a ideia de conflito. Né? Então, aqui a situação vai mudar, mas a gente essa mudança ela pode ser até para uma coisa ruim, né? Dependendo do naipe, o direcionamento dessa mudança vai ser diferente. O 6 vai ser sempre aquela parte, né, em que o processo ainda depende de uma decisão pessoal, podendo-se ir adiante ou retroceder. Aqui a gente tem a carta do 6 de copas, né, no mito de Eros e Psique, onde ela está isolada aqui, né, pensando, tal. E a gente vai ver os detalhes também disso quando a gente for lá para os arcanos menores. De qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção aqui é para os números, né? Que eles vão estar sempre associados a alguma coisa que correlaciona os naipes. O número 7 representa que o processo foi deflagrado. Aqui eu trouxe como exemplo o 7 de paus. O 7 de paus é o naipe do elemento fogo, né? Então fala muito de aventura, né? E das paixões pelos objetivos. Né? Então aqui a gente pode ver que
o conflito se instalou mesmo, né? Então, que esse número 7 de paus traz para a gente. O 8 representa a avaliação da situação em todos os naipes. Aqui eu trouxe a carta como exemplo o 8 de paus, que na história representa um momento da aventura, né, onde há uma certa calmaria, que é para que realmente haja essa avaliação da situação, né? Mas a história só termina no 10, a gente ainda está no 8. O 9 vai sempre representar a realização de algo, no caso do naipe de copas, que a história como é que é? Quando a história é boazinha, né? Mamão com açúcar, né? Então aqui fala de uma celebração, né? De uma união entre Eros e Psique. E o número 10 representa o final de um processo, que no caso do naipe de espadas, não é um filme ou uma história com final feliz. Basta a gente olhar para a carta para a gente entender, né? E sempre há uma ansiedade muito grande quando a gente está estudando o tarô, né? O que a gente quer mesmo é botar a mão nas cartas, é ter esse contato, né? Mas cada coisa no seu tempo, cada coisa na tua hora, na sua hora, e conforme a sacerdotisa nos fala. A gente vai ver isso quando estudar esse arcano. Então, o termo tiragem é muito usado no tarô, vai estar falando a respeito da maneira como a gente vai posicionar as cartas, né? Então, existem vários tipos de tiragens que a gente vai mostrar aí para vocês durante a fase do nosso curso que vai falar sobre prática de jogos. O mais importante, né, é que, seja a tiragem que for, além do domínio que a gente tem que ter sobre a simbologia das cartas, a gente tem que respeitar as posições ou as casas onde essas cartas estão. Isso é fundamental, né? Se a gente não respeitar isso, a leitura fica completamente comprometida. Então a gente tem que dominar a simbologia das cartas e respeitar as posições onde elas se encontram no jogo. E assim, cada tarólogo tem o seu estilo pessoal. A gente pode adaptar. Por exemplo, no livro do tarô mitológico, tem lá uma narração, né? Um exemplo de uma prática de jogo com a cruz celta, né? Então, eu não faço do jeito que está lá naquele livro, né? O formato é o mesmo, mas o significado das posições são diferentes. Isso quem estabelece é o tarólogo, né? Então, da forma que melhor você se sentir, né, para interpretar, você vai adaptando. Ou até criando novos formatos de tiragens. Quem comanda o jogo é o tarólogo. E aqui, ainda na questão lá do embasamento teórico, eu deixei esse conceito aqui para quando a gente falasse exatamente nessa tiragem das cartas, que é o conceito da sincronicidade, né? Esse é um conceito que Jung traz quando existe uma coincidência, mas que essa coincidência não é uma simples coincidência, é quando ela tem algum envolvimento
de energia psíquica, né? Então, ela é uma coincidência significativa. É tipo aquele lance quando a gente pensa em alguém e essa pessoa liga para a gente, né? Então, parece que houve ali uma influência psíquica, né? E Jung chama isso de sincronicidade. Então, a gente pode trazer esse conceito, por exemplo, por que o consulente escolhe exatamente aquelas cartas, né? Por exemplo, num jogo de 5 cartas, dentre 22, né? Então, a sincronicidade pode estar, sim, presente, direcionando essa escolha das cartas. Então, o conceito de sincronicidade vai ser quando necessariamente houver um aspecto psicológico nessa suposta coincidência, né? E, portanto, simbólico. Como a gente está falando de arquétipo, tem tudo a ver, né? Esse conceito de sincronicidade. Então, reforçando que a interpretação de um jogo, ela fala de um conhecimento profundo da simbologia e da intuição apurada. Então, no momento em que a gente tá lendo um jogo, né, e a gente já sabe que o tarô nos proporciona essa melhora, né, da nossa intuição, porque a gente está trabalhando o nosso autoconhecimento, está mexendo com o inconsciente, está mexendo com a ancestralidade, está ampliando a nossa consciência, diminuindo a inconsciência. Então, a gente vai abrindo canais, abrindo portais para ir tirando os tesouros que estão lá no subterrâneo do nosso psiquismo. Agora a gente vai falar dos tipos de jogos mais comuns que eu, pelo menos, utilizo. A gente tem o Peladão, que também é conhecido como o jogo em cruz. Esse nome é em função do seu criador, né? Josephan Peladão. Me perdoem aqui a pronúncia, acho que parece ser um padre francês aí, lá para trás. Então, você estabelece o significado que as cartas vão ter em cada posição, né? Eu uso da seguinte forma. A casa 1 vai falar do passado. Raramente sobre o que está atrapalhando. Eu uso muito mais, né, as influências do passado. A casa 2 vai falar do consulente. A casa 3 das perspectivas de futuro, né? Uma vez que, repito, no tarô não há determinismo, e sim determinações históricas. Na casa 4 a gente tem a base, né, do jogo, o alicerce que sustenta todo esse contexto. E na casa 5, né, que a gente fala que é a posição da cabeça, que fala muito do mental, basicamente eu direciono para o que o consulente deseja. Também aqui não precisa de cara já gravar essas coisas, a gente só está apresentando o que existe aí nesse mundo do tarô. Esse modelo de tiragem também é muito usado, né? Que é a estrela de Nostradamus. Por que estrela? Porque, se você perceber, a carta 1, a 2 e a 3 formam um triângulo virado para cima. A carta 4, a 5 e a 6, um triângulo virado para baixo. E aí você estabelece. O triângulo virado para cima vai falar do homem ou da mulher numa relação, né? Esse jogo ele é muito utilizado para analisar como que está o contexto, né, dessa relação
levando-se em conta as características, né, de cada um do casal, né? O casal, no caso aqui, entre um homem e uma mulher. E a casa 4 com a casa 5 com a casa 6 formam um triângulo para baixo, que você estabelece se vai ser do homem ou da mulher. Se você estabelecer que 1, 2 e 3 é para o homem, 4, 5 e 6 vão ser para a mulher, e vice-versa, né? Só que você tem que estabelecer isso antes de jogar, né? Eu coloquei aqui o triângulo de cima fazendo referência para a mulher, mas eu utilizo muito mais ao contrário, né? 1, 2 e 3 para o homem, 4, 5 e 6 para a mulher. E a carta que está na posição 7 é a posição da conclusão do jogo, tá bom? O importante é que você, como tarólogo, é que vai determinar como que vai funcionar, tá bom? Aqui a gente tem um jogo também muito usado, que se chama Os Dois Caminhos. Aqui a gente vai trazer para o consulente as, as melhores perspectivas para que uma escolha seja efetuada. Jamais a gente vai falar para ele qual escolha deve ser feita. Isso é muito importante, né? Obviamente é uma responsabilidade que a gente não deve assumir. A decisão vai ser sempre da pessoa. O que o jogo vai trazer é como é que está esse cenário, né? Vai trazer elementos para que essa escolha seja facilitada por parte do consulente. Isso é muito importante que a gente faça, né? Quando a gente está lendo qualquer tipo de jogo, né? Nunca faça assim, faça assado, não faça isso, não faça aquilo. Eu, pelo menos, procuro fazer desse jeito, né? Que é uma responsabilidade desnecessária, né? A gente está aqui para trazer, conforme a gente viu lá atrás, como é que está esse mapa, para que o próprio consulente consiga caminhar ali com menos dificuldade, né? Então esse jogo aqui, ele vai trazer as vantagens e as desvantagens entre duas opções, né, de escolha. A carta número 1, ela vai falar de que forma, né, do que o consulente poderia se utilizar para efetuar essa escolha, né? Tipo, vivenciar melhor um aspecto do psiquismo dele. Isso pode auxiliar nesse processo de escolha. E aí a gente tem a casa 2 e a casa 3 falando, né, de uma opção, que aqui no slide eu coloquei como opção 1, e a carta 4 e a carta 5 falando da opção 2, né? Uma fala da vantagem e outra da desvantagem daquela opção. Então, a 2 e a 4 vão falar das vantagens de cada opção. E a 3 e a 5 das desvantagens de cada opção. E aí, depois da gente analisar, com base na simbologia, né, e na posição dessas cartas, a gente vai trazer uma condição melhor para que essa decisão seja tomada, repito, por parte do consulente. Tá bom? Um outro jogo muito comum é a Cruz Celta. Esse jogo ele é utilizado quando há um tema específico, né? O consulente precisa contextualizar melhor algum tipo de situação, né, que pode estar envolvido com qualquer campo, né, qualquer setor da vida dele, né? E aí a gente tem aqui uma cruz do lado esquerdo do slide
E essas 4 cartas aqui, a 7, a 8, a 9 e a 10, representando o suporte, né, da cruz. A casa 1 vai significar a situação, né, o impulso, né, que esse arcano tá falando, e a casa 2, né, pela própria característica dela estar cortando, atravessada em cima, né, dessa carta 1, significa que ela está atrapalhando que a carta 1 se manifeste na sua luz, né? Então, necessariamente, essa carta 2 ela vai ser lida na sombra, certo? Porque se ela está atrapalhando, então aqui não tem essa questão de considerar as duas possibilidades, ou de luz ou de sombra. A casa 1 necessariamente vai estar falando dessa carta na luz, e a carta 2 vai estar falando desse arcano na sombra, né? A casa 3 vai falar aqui do mental, né? Do consciente, do mental a nível de consciente. Então, o que está aqui na casa 3, o consulente está ciente. Só que o que acontece é que, às vezes, o que está no nível mental, em vez de ajudar, atrapalha. A gente viu lá no naipe de espadas, né, naquela pincelada superficial, que é um naipe que traz muito conflito. A nossa mente funciona, né, nessas contradições. Então, a gente vai levar em conta que a casa 3 está falando do que está no mental a nível de consciente. E a carta que está na posição 4, que representa a base, né, o que sustenta, mas ela pode estar falando também do inconsciente, até pela posição dela no jogo, que está para baixo, né? Então, às vezes, o que está ali, o consulente não estava percebendo. E como o tarô ele funciona como um espelhamento do inconsciente, ele pode estar trazendo um dado ali muito importante que o consulente até podia pressentir, né? Mas não de forma tão concreta. A casa 5, ela vai falar das influências do passado, o que gerou esse contexto. E a casa 6, ela vai falar de um futuro próximo. Normalmente, a gente estabelece aqui que essa casa está falando dos 3 primeiros meses em relação à data que o jogo está sendo feito, né? A casa 8, eu pulei a 7 justamente porque ela também fala de futuro, um futuro a médio prazo, entre 3 e 6 meses, e a carta 10, ela vai falar de uma conclusão, né, de um futuro mais a longo prazo. E que, repito, quando eu faço as minhas leituras, eu nunca vou além de 12 meses. Ah, mas você não disse que o tarô não faz previsão? Realmente não faz. A gente vai falar para o consulente que isso são possibilidades, que isso são tendências, mas que tudo pode ser mudado. De qualquer maneira, fica melhor, né, que a gente traga essas possibilidades, essas tendências, do que a pessoa ficar totalmente no escuro. A casa 7, ela fala do desejo do consulente em relação àquele contexto, né? Muitas das vezes, o consulente, por exemplo, pode estar falando aí de uma possibilidade de um trabalho, e na casa 7 sai a carta, por exemplo, do louco, que a gente vai ver no arcano maior. Então, só pelo nome da carta, né, o louco, que não está nem aí, no fundo, ele não está querendo esse trabalho, né? E ele está inserido nesse contexto por outras razões,
porque pode representar um meio de vida, né? Um salário que, né, o faça melhorar, ascender socialmente, mas isso é um dado importante também. Pô, você está, no fundo não é isso que você quer. Que tipo de resultado que você está buscando? Um resultado de satisfação pessoal ou um resultado financeiro, né? Se ele estiver buscando um resultado de satisfação pessoal, né? Mesmo talvez um financeiro, dependendo das outras cartas, ele não está muito interessado nesse trabalho. E a casa 9 fala de um conselho, né? Então, o tarô, às vezes, ele pode falar num alerta, num conselho, né? Conforme a gente já viu antes, essa casa aqui ela vai falar num conselho em relação a como vivenciar aquele arquétipo. Sempre vai ser nesse sentido, né? Porque a gente pode vivenciar o arquétipo na luz ou na sombra. É uma opção. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Então, essa é a cruz celta. A gente também tem a mandala astrológica. Esse jogo é o mais completo, né, desses que eu uso na minha rotina aí de leitura de jogos. Um jogo muito legal, né, inspirado no mapa astral, onde a gente vai ter 13 casas, sendo que do 1 ao 12 vai representar setores, né, da vida do consulente, e a casa 13 vai trazer o arcano que o representa no jogo. Nós já vimos, né, a questão dos triângulos, né, dos elementos fogo, terra, ar e água, né? Então esse aqui a mandala. E além desses triângulos, a gente tem os eixos opostos complementares. Por exemplo, o 1 faz um eixo oposto complementar com a casa 7. O 2 com 8, 3 com 9, 4 com 10, 5 com 11, 6 com 12. Né? Então é o oposto, mas que influencia. Né? Enquanto a casa 1, por exemplo, é a casa do eu, né? do consciente, o que está na casa 7 fala da sombra. Né? Lembra que a gente falou? O que causa sombra? Né? É quando você caminha em direção à luz e aí forma a sombra lá na sua retaguarda. Então, nesse caso aqui, na casa 7, fala de um inconsciente mesmo. Né? A sombra está lá embaixo e o tarô traz como um espelhamento do inconsciente, às vezes trazendo uma informação muito útil para o consulente. Um outro tipo de tiragem que é muito legal são as mandalas temporais. Né? E ela é feita com um mínimo de 4 cartas para formar um ciclo, uma mandala, ou no máximo 12 cartas. E aqui os temas são variados, mas sempre num contexto cronológico. Por exemplo, alguém está querendo comprar um imóvel, né? E aí a gente vai ver, dentro do período que o consulente quiser ver como é que está o contexto, a gente vai escolher a quantidade de cartas. A gente pode estabelecer, por exemplo, que cada casa vale por um mês, ou vale por uma semana, ou vale por um dia, depende do que o consciente, em função das necessidades, né, das expectativas do consulente. Geralmente, isso aí é bom usar por mês e fazer, no mínimo, com seis cartas. Né? Então, por exemplo, nós estamos no mês de julho. Hoje é dia 15 de julho de 2024. Então, o mês 1, ou melhor, a casa 1 vai estar falando de agosto. A
casa 2 de setembro, e assim sucessivamente, né? Se você estiver trabalhando com 12 cartas, você vai fazer num período de 12 anos, ou melhor, de 12 meses, né? Como é que está esse contexto em termos de energias psíquicas. Sempre que a gente falar de energia no tarô, a gente vai falar de energia psíquica, né? Desse movimento, desse fluxo que acontece na nossa psique, né? Nos níveis, né? Nos processos psicológicos, consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Tá bom? E aí, eu proponho aqui, já que a gente está finalizando essa nossa parte introdutória, né, a gente trouxe bastante informação, foram 4 partes, né? Então, no final de cada unidade, eu vou propor uma atividade para a gente fazer fora do âmbito aí do estudo em si. Então, teoricamente, né, esse seria o primeiro contato com as cartas do tarô para quem nunca teve nenhum tipo de contato, né? Ou às vezes nem jogando ou estudando, ou um reencontro para quem já teve esse contato de alguma forma. De qualquer maneira, essa atividade ela se baseia no seguinte, é uma proposta, né, que pode ajudar e muito. É pegar, né, as cartas ou as imagens, né, que a gente tem disponível e visualizar essas cartas uma a uma, com bastante atenção, olhar, né, o que aquela carta está dizendo para a gente, né? Se surge alguma coisa relacionada com as 4 funções básicas, né? Um tipo de pensamento, de sentimento, intuição, enfim. E aí, depois que isso for feito, tentar eleger aquele ou aqueles arcanos que mais se identifica com você. É uma atividade que é muito legal, principalmente para quem nunca teve contato com o tarô. E é isso, né? Então a gente está caminhando e vai em busca aí de novas informações e eu espero que esteja sendo útil para quem está acompanhando. Obrigado aí pela força também, porque sempre há uma troca, né? O movimento de mão e contramão. Muito obrigado e até o próximo encontro.